Fala, galera! Nós não trocamos de roupa, 3 dias. Não, olha só, quinto dia, quarto dia e a gente tá aqui suado, mesma roupa, olha só que coisa. Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Dice Zone, nosso terceiro vídeo especial tutorial de 40k, o Warhammer 40k, em que a gente vai falar especificamente sobre a Shooting Phase, que é uma das fases mais importantes do turno do Warhammer 40k. Para você entender a Shooting Phase, você precisa entender as noções básicas que a gente fala no nosso primeiro vídeo e as fases que vêm antes, a Movement Phase e a Psychic Phase. Para isso, então, clica aqui no link, nos dois links que estão aqui na descrição do vídeo, assiste lá os 2 primeiros vídeos e volta aqui para o terceiro vídeo do nosso tutorial para você entender a Shooting Phase e tudo que acontece nela. Então, vamos ver o que acontece na Shooting Phase. Bom, depois da Psychic Phase, vem a Shooting Phase, a fase de tiro. Nessa fase, o jogador ativo pode atirar com todas as suas unidades nos alvos que ele escolher. O jogador, primeiro, escolhe a unidade que ele vai atirar. Por exemplo, aqui vai ser os Grey Hunters. Depois escolhe o alvo onde ele vai atirar. No caso aqui, o mesmo Sorcerer Lord do Caos. Depois de escolher o alvo, ele tem que checar se tem... Quer dizer, para escolher o alvo, ele tem que checar se tem linha de visão. Aqui é óbvio que tem. Tem um na frente do outro, nada atrapalhando a linha de visão. Mas é preciso também checar o alcance das armas, né? É lógico que aqui também eles estão pertinho. Bolt Pistol. Todas as Bolt Pistols têm alcance. Lembrando que pode-se pré-medir tudo antes, então você pode medir para ver se tem alcance para as suas armas, e se não tiver, pode escolher um alvo que tenha, não precisa declarar e medir depois. Então, tendo linha de visão e tendo alcance, o jogador então agora escolhe um tipo de arma que a unidade possui, no caso aqui as Bolt Pistols, e resolve elas. Como é que é feita essa resolução? Cada arma tem um perfil, assim como a unidade, cada arma tem um perfil. No caso, a Bolt Pistol, uma pistola, dá um tiro cada. Então, um tiro, para cada tiro, ele vai pegar um dado. Então, são 5 bonecos, cada um tem uma Bolt Pistol, são 5 Bolt Pistols, cada uma dá um tiro, são 5 dados. E aí ele rola, comparando o Ballistic Skill da unidade, que é um daqueles atributos que a gente falou no início, até chegar 7. No caso aqui, esses são Blood Claws dos Space Wolves, e eles têm BS 3. 3 para 7, 4. Então ele precisa tirar 4 ou mais nos dados para representar um acerto do tiro. Então os 2 erram, 5 e 6 acertou. Então esses foram os tiros que acertaram. Dos tiros que acertaram, agora é preciso rolar para saber se fere a unidade alvo. Para isso se compara a força da arma, que é 4, contra a Toughness da unidade. Toughness é a resistência, um daqueles atributos também. Então no caso aqui, a força 4 contra Toughness 4 do Terminator. Para isso tem uma tabela no livro que indica os resultados necessários comparando as forças com as Toughness. Dá para entender essa tabela sem muito esforço, sabendo que se a força e a Toughness são iguais, você tem 50% de chance de acertar. Logo, 4 para 4, 4 ou mais acerta. Então 5 e 5 acerta e o 3 erra. Na verdade, fere, não acerta. Então feriu. Esses foram os ferimentos. Terminados os ferimentos, é criada uma Wound Pool. Essa Wound Pool deve ser alocada na unidade. No caso que a unidade de um modelo só, não tem problema nenhum. A unidade alvo tem direito a fazer seu save, em geral save de armadura. Se a arma tem o AP, que é um dos atributos da arma, muito baixo, ela pode ignorar a armadura do alvo e fazer o dano entrar direto. E aí, no caso, o alvo só teria a oportunidade de fazer save invulnerável, que é um tipo de save que poucas unidades têm, mas que podem ser feitos contra qualquer tipo de coisa, ou cover save, que é o save de cobertura, caso, por exemplo, tivesse uma outra unidade na frente, ou um cenário na frente, alguma coisa desse tipo, de forma que a unidade tivesse cover.
Então, no caso aqui, vai ser feito o save de armadura, que do Terminator é 2 ou mais. Então, para cada ferimento, rola-se um dado, no 2 ou mais ele salva. Então, salvou os 2 e não causou nenhum dano a ele. Tem o Nijal. O Nijal, que faz parte da unidade, tem uma outra arma, que não é uma Bolt Pistol. Então, depois de resolver toda essa sequência de tiro, ainda dentro da mesma unidade, o jogador escolhe outro tipo de arma, no caso a Bolter do Nijal. Não? É o Nightwing. É a águia. A águiazinha dele. Ele tem uma águia que dá 1d6 tiros. 5 tiros. Então, comparando o BS do Nijal para 7, BS 5, para 7, 2 ou mais ele acerta. Acertou todos. Força da águia é 3 contra a Toughness 4, fere no 5. Feriu 1. Um save de armadura, porque o AP da águia é quanto? Traço. Então não tem AP, então pode fazer um save de armadura, 2 ou mais, e o Terminator salvou. Vamos fazer um outro exemplo aqui para vocês entenderem como funciona a alocação de wound e a remoção de casualidades. Vamos supor que esse herói, esse sorcerer, esteja junto desses cultistas e que os Blood Claws com o Nijal vão atirar neles. Então, da mesma forma, escolheu a unidade, escolheu o alvo, viu se tem alcance, viu se tem linha de visão, escolhe a arma para atirar, no caso a Bolt Pistol, e rola para acertar. No caso, acertou 2 só. Rola para ferir, agora contra a maioria da Toughness da unidade, que é 3. Embora tenha um cara de Toughness 4, a maioria é Toughness 3. Então, 4 para 3, fere no 3 ou mais. Feriu os 2. Os cultistas, entretanto, só têm armadura de 6 ou mais, enquanto o AP da Bolt Pistol é 5. Isso significa que ela ignora toda e qualquer armadura que seja 5 ou maior, 5 e 6 no caso. De forma que eles não teriam direito a fazer save de armadura. Eles também não teriam cover save, porque não tem nada atrapalhando a linha de visão, e eles não têm invulnerável. Então eles são removidos direto. O mais próximo da unidade, o primeiro a ser removido dos 2 tem que ser o mais próximo da unidade. No caso, esse é o modelo mais próximo. Então, ele é removido direto. É sempre removido o modelo mais próximo. Depois seria esse aqui. Só que esse é um character. Um sargento da unidade, um especial. Então ele tem direito, um dos dados já foi removido com o primeiro cultista. Então ele teria direito a fazer um chamado Lookout Sir, que é uma regra especial em que um outro modelo da unidade entraria na frente dele para evitar que ele morresse. Para passar nesse teste, tem que rolar um dado, no 4 ou mais, um modelo do lado morre. Então, não, 3, então o sargento realmente morre de fato. Vamos ver agora alguns outros tipos de tiros. Na verdade, existem várias armas no universo do 41º milênio. Entre elas, armas de explosão, que são as chamadas Blast Weapons, e as armas de template, que são, por exemplo, Flamer, armas que jogam fogo. Então a gente vai mostrar aqui para vocês como que como que resolve um tiro de template e um tiro de blast. Por exemplo, esse Dreadnought, ele tem um Flamer aqui. Um Flamer, é Heavy Flamer que ele tem, é uma arma de template. Então, posicionando o template na ponta da arma, tentando maximizar a quantidade de modelos, cobrindo a maior quantidade possível de modelos da unidade alvo. Então, posiciona, dá para pegar o quê? 5. E não precisa rolar para acertar. Basta posicionar e cobrir a unidade. Então, isso já foi acertado, agora tem que rolar para ferir. A Heavy Flamer tem força 5, os cultistas têm toughness 3, então fere no 2 ou mais, de acordo com a tabela. No caso, feriu todos. O AP do Heavy Flamer é 4, ignora a armadura do cultista, e todo template weapon, toda arma que usa isso aqui, automaticamente ignora cover. Então, mesmo que eles tivessem cover, esse cover save seria ignorado. Então, aqui no caso, eles não têm mesmo, teriam morrido 5 cultistas. O outro exemplo são as armas de blast, como os Missile Launchers aqui. Na verdade, os Missile Launchers têm 2 tipos de munição, podem ter até 3 tipos de munição, mas a gente vai fazer a munição que é blast para vocês
entenderem como é que funciona. Cada arma vai dar um tiro de blast, que é esse template aqui. Para isso, ele posiciona o centro desse blast na cabeça dentro da base de um boneco, de um modelo da unidade. E aí, olha-se de cima para ver quantos modelos a explosão está cobrindo, aqui no caso 5. Depois de posicionado, a gente usa esse dado especial, que é o dado de scatter, para ver se o tiro acerta onde a gente quer ou se ele desvia para algum lugar. Então rola-se um dado desse junto com 2d6 para ver o quanto desvia. No caso, acertou. Então pegou 5 em cheio. Só que são 4 missile launchers, então você faz isso 4 vezes. Aqui escaterou 2 polegadas. Então, naquele sentido, posiciona o blast aqui, anda 2 polegadas para cá e pega 2. Então 2 com 5, 7. Já foram 7 acertos. E agora escaterou 3 polegadas. Então o segundo tiro aqui deu um scatter de 7 polegadas naquela direção. Porém, a unidade pode subtrair o BS dela, que no caso é 4, dessa distância. Então 7 menos 4 vai ser só 3 polegadas nessa direção. Então daqui para cá, 3 polegadas, pegando um cultista. Então já foram 5 com 1, 6. Rola o terceiro para ver o que acontece. Da mesma forma, scatter de 6 menos 4, 2. Para cá, vai pegar 2 caras. Então 8 hits no total. E o último, scatter de muito, 6 polegadas para cá, aqui para cá, e pega nada. Então o Homem-Fang morreu. Ele continua morrendo, ele não gosta de ficar em pé na estrada. Então foram 8 hits. Depois de ver quantos hits foram, agora é só rolar para ferir. Força 4 da explosão contra a maioria da toughness da unidade, 3. Então fere no 3 ou mais. 1 e 1 não feriu. Então feriu 6, certo? O AP da explosão é 5. De forma que ignora o save deles e também eles não têm cover, então morrem direto. São 6, então morre esse, sempre removendo os mais próximos primeiro. Então 5, sobrou ele, que ele pode fazer o save dele de 2 ou mais, e ele tomou um wound dos 3 que ele tem. Isso é bom saber, porque a maioria dos modelos que estão sendo removidos direto, eles têm um wound só. Mas o caso de heróis e comandantes, eles têm em geral mais. Então esse cara aqui, na verdade, ele tem 2, ele é um sorcerer. Então ele já tomou 1, se ele tomar mais 1, ele morre e é removido de jogo. Bom, resolvido esses tiros todos nessa unidade, no caso aqui só sobrou esse cara com wound. Então se o jogador ativo acabou todos os seus tiros em todas as unidades inimigas, no final da fase, todas as unidades do inimigo que sofreram pelo menos 25% de casualidades, ou seja, a unidade tinha 11 modelos e morreram 10, 10 é muito mais de 25% do que a unidade do que 11, né? Do que a contagem de modelos inicial. Então ela tem que fazer um teste de moral para ver se ela foge do campo de batalha. Para isso, o jogador pega 2 dados e rola tentando, com a soma dos 2, tirando igual ou menor que a liderança da unidade. No caso aqui é 10. Então 8 menor do que 10, passou sem problema nenhum. Se tivesse falhado, se tivesse tirado 12, a unidade correria 2d6, 1 e 1, 2, direção à borda da mesa, para cá. E ela continuaria correndo até sair da mesa ou até reagrupar e voltar para a batalha. Vamos falar um pouco sobre veículos atirando. Na verdade, os veículos, diferente dos modelos normais, eles precisam checar linha de visão e alcance de cada arma específica. Os modelos normais você checa simplesmente da base dele, do corpo dele, não tem distinção nenhuma. Mas o veículo é necessário medir de cada uma das armas. Então todas têm alcance para o Bloodthirster, sem problema nenhum.
e todas têm visão para o Bloodthirster também. É importante saber também que os veículos podem ter mais de uma arma, como é o caso aqui, ele tem 3 armas. Então, se ele ficou parado, ele pode tirar todas as armas. No caso, 2 Lash Cannons, que são Twin Linked. Twin Linked significa que ela é rerolável, então você pode rerolar se errar. Acertou as 2. Lash Cannon tem força 9 contra Toughness 6. Fere no 2, feriu 1. 1 nunca fere. E a P2 ignora a armadura do Bloodthirster, que é 3. Só que ele tem invulnerável de 5 ou mais e não tem cover. Então ele só pode fazer realmente invulnerável de 5 ou mais, que ele fez sem problema nenhum, como de praxe. A Heavy Bolter dá 3 tiros. Também é Twin Linked, então rerola. Acertou todos. Força 5 contra Toughness 6, fere no 5. Não feriu nenhum. Por que a gente falou aqui que se ele ficar parado ele atira todas as armas? Porque se ele se mexer na Movement Phase anterior, ele só pode, se ele andar 6, que é o chamado Combat Speed, ele só pode atirar uma arma. Então, supondo que ele tenha se movido essa distância, significa que agora ele só pode atirar uma arma e todas as outras armas atiram no Snapshot. A gente já vai falar sobre o que é Snapshot. Se ele tiver movido mais de 6 e até 12, que é o chamado Cruising Speed, a velocidade cruzeiro, isso aí, mais de 6 e até 12, ele só atira todas as armas no Snapshot. Outra condição, por exemplo, para você atirar Snapshot, digamos que ele estivesse voando, ele é um Flying Monster Creature e ele pode estar voando, significa que ele está mais alto, é difícil de acertar. Então, Flyers e Flying Monster Creatures também só são acertados no Snapshot. O Snapshot torna o BS da unidade em 1. Ele sempre atira com BS 1. Significa que ele só acerta no 6. 1 para 7, 6. Então significa que a Lash Cannon teria acertado, a outra também, porque ele rerola. E aí rolaria para ferir, assim como a gente já fez. Então isso é importante falar do Snapshot, que torna o BS 1. Algumas armas não podem atirar de jeito nenhum se elas estiverem sob Snapshot, como é o caso dos Blasts e Template Flamers, por exemplo. Se você é forçado a atirar Snapshot com um Blast Weapon, você simplesmente não pode atirar de jeito nenhum. Bom, a gente falou do caso do veículo atirando, mas também tem o caso oposto, do veículo sendo alvo. Então, na verdade, o caso do veículo que não tem base, a medição é feita até a ponta mais próxima do seu hull. Então a gente mede da ponta da base do modelo até a ponta mais próxima do hull do veículo para ver se tem alcance, etc. Então vamos resolver um tiro aqui só para vocês entenderem o dano no veículo. Então esse Terminator aqui tem uma Combi Melta, que é uma arma especialista em destruir veículo, que ele acerta no 3 ou mais porque ele tem BS 4. Então ele acertou. A Melta, ela tem a regra especial Melta. Significa que, na verdade, vamos falar da regra especial Melta depois. Na verdade, contra o veículo, ao invés de rolar contra a Toughness, como é o caso da infantaria, dos outros tipos de modelo, se compara a força da arma mais um D6 contra a armadura do veículo. Então, por exemplo, a Melta tem força 8. E o Rhino tem armadura 11. 8 para 11, tem que tirar 3 para dar Glancing. Quando você tira igual a armadura, é o que ocorre o Glancing, que é um dano superficial. Se você passa da armadura, então se tirar 12 ou mais, é o Penetrate, que é o dano interno que pode até explodir o veículo. Então, é assim que se resolve contra veículo. Porém, a Melta, ela é uma arma especialista em destruir veículo, como eu falei, por isso, ao invés de rolar um D6 só, ela rola 2 D6 e soma a força para comparar contra a armadura do veículo. Então, 8 mais 2 D6, 9, 17 contra 11, passou em muito. Veículos não têm save, a não ser que diga o contrário, em princípio eles não têm save de armadura, não tem vulnerável, a não ser que algo diga o contrário, e também nesse caso aqui não tem cover. Então, rolado o Penetrate, rola-se na tabela de destruição de veículo. Então rola-se um dado e vê qual é o resultado na tabela.
No caso aqui, 6. Só que a Melta tem um modificador nessa tabela, ela dá mais 2 na tabela, então vai a 8, que é o resultado mais forte possível, que é a explosão. A Melta teria explodido esse veículo de primeira. No caso de ter dado outro resultado que não destruísse o veículo de primeira, ou tivesse dado um glancing, o veículo tomaria um hull point. O hull point é o equivalente do wound das unidades. Então seria a quantidade de danos que o veículo poderia tomar até ser destruído. No caso do Rhino, ele tem 3 hull points. Então se ele tivesse tirado, por exemplo, 1 na tabela, que é shaken, só dá uma balançada no veículo, mas teria dado um hull point dos 3 que ele poderia tomar até ser destruído. Com o veículo, com a explosão de veículo, que foi o caso que aconteceu aqui, quem está perto e quem está dentro, no caso os 5 Blood Claws, podem tomar dano. Então, esse é um dos resultados que mais ocorre, a gente vai fazer aqui para vocês entenderem. Explodiu o veículo, rola-se um dado para ver o alcance da explosão. 2 polegadas. Então, todos os modelos a 2 polegadas do veículo sofreriam dano. No caso aqui, só o Terminator e quem está dentro. A explosão tem força 4, contra a toughness 4 do Terminator, teria ferido, AP traço, então ele poderia fazer save de armadura, teria salvado. E quem está dentro, se no caso são 5 modelos, rola-se para ferir também, já é acerto automático, então rola direto para ferir. Força 4 contra toughness 4, feriu só um Blood Claw, que também tem save de 3 ou mais, e teria morrido, um Blood Claw do lado de dentro. Aí o veículo é removido e quem está dentro é colocado no lugar. Todo veículo, após explodido, a unidade que está dentro tem que fazer um pinning test. É um tipo de teste de liderança para ver se ela fica atordoada. Então, no caso, a liderança dele, se não me engano, é 8, sem sargento. Com 11, eles teriam falhado e estariam pinados durante um turno. O que é pinado? Ela não poderia se mover, só atira snapshot na shooting phase e não pode assaltar durante todo o próximo turno dela. Então esse é um dos drawbacks, dos efeitos negativos do veículo. Pode pinar a sua própria unidade caso ele seja destruído. Há outros efeitos na tabela que a gente não vai entrar em detalhes, como imobilizar o veículo, destruir a arma do veículo, etc. Mas já deu para entender como que se destrói veículo. É diferente da forma que se destrói infantarias e outros tipos de unidades. É importante a gente falar também de alguns tipos de armas. Todas as armas, elas têm escrito qual é o tipo dela. Pode ser Assault, pode ser Rapid Fire, pode ser Heavy, tem vários tipos. Os mais importantes que a gente vai tratar aqui agora são Rapid Fire, que é o caso da Bolter aqui do Grey Hunter, o Assault, que é o caso da Melta também do Grey Hunter no meio, e a Heavy Weapon, que é o caso do Missile Launcher do Long Feng ali atrás. A Heavy Weapon é uma arma pesada, significa que você precisa ter ficado parado para atirá-la. Então você não pode ter movido na Movement Phase para atirar ela normal. Se você moveu, você só atira Snapshot com ela. A gente já falou sobre o que é o Snapshot. Também significa que você não pode assaltar com ela na Assault Phase subsequente. Então, se atirou o Missile Launcher, que é uma Heavy Weapon, tem que ter ficado parado e não pode assaltar com ela. O caso contrário é exatamente a Assault Weapon, que é o caso da Melta. Para atirar ela, você pode mover ou não na Movement Phase, sem problema nenhum. E depois de atirar com ela, você pode carregar sem problema nenhum. A Assault Weapon é uma arma rápida, é uma arma que não te impede movimento. Então, por isso você pode mover e assaltar com ela. A Rapid Fire, na verdade, é um caso mais híbrido. Você pode mover na Movement Phase e atirar com a Rapid Fire sem problema nenhum. Só que você não pode assaltar na Assault Phase subsequente. Seria como se você estivesse prestando muita atenção no tiro, no volume de tiro, e com isso você não poderia assaltar na fase subsequente. A Rapid Fire, porém, ela tem 2 perfis de tiro. Na verdade, ela tem um alcance definido, no caso da Bolter é 24 polegadas,
e ela dá um tiro dentro desse alcance. Porém, se ela estiver na metade do alcance, então se ela estiver a 12 polegadas ou menos do inimigo, ela atira o dobro de tiros. Então, no caso, 2 tiros. Então, 10 Marines com bolter a 24 polegadas dão 10 tiros. Só que 10 Marines com bolter a 12 polegadas dão 20 tiros, 2 tiros cada um. Só que não podem assaltar no turno seguinte, na fase seguinte, perdão. Bom, galera, é isso. Aqui termina o nosso tutorial da Shooting Phase. Espero que vocês tenham entendido. Espero que toda essa série de vídeos especiais estejam ajudando vocês a entender melhor o jogo. Vale lembrar que não substitui a leitura do livro. Então a gente não está tratando... a parte de tiro, que tem milhões de tipos de muitos armas, exemplos e muitos casos especiais, special rules, que a gente não está tratando. Isso é importante, a gente não está falando de casos específicos, special rules. Isso tudo vai estar no livro, e eu dei uma porrada aqui, não sei porquê. Isso tudo está no livro, e também não dá para cobrir tudo. E se tiverem dúvidas aí, manda as dúvidas Isso e aí. a gente tenta tirar, mas não dá para cobrir, a não ser que a gente não faça outra coisa da vida, a não ser vídeo. É isso aí. Então é isso aí. Se você curtiu, dá um like, assina o canal e acompanha a gente nas redes sociais todas, Facebook, Instagram e Twitter, que a gente está lá. Valeu, galera. Até o próximo vídeo de Assault Phase.